Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bom? Oi, Carol, boa noite para você, para o Fernando, para os ouvintes, também para quem nos assiste. Vamos que vamos. Vamos que vamos, porque hoje começou o noticiário relativo à COP30, né? Que começa na semana que vem em Belém, mas hoje já começou a cúpula de líderes. Teve discurso do presidente Lula, que apresentou esse projeto da criação de um novo fundo florestal aprovado, apoiado por mais de 50 países, mas, por enquanto, dinheiro mesmo, só 4 anunciaram essa contribuição econômica. A gente vai a Belém com o Leandro Gouveia, que está acompanhando tudo por lá. Oi, Leandro, boa noite para você de novo. Oi, Carol, boa noite novamente aos ouvintes, a Vera. Olha, hoje eu aqui na cúpula de líderes em Belém, acompanhei há pouco uma coletiva de imprensa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que se mostrou muito animado com os anúncios dessa quinta-feira de países que vão fazer aportes naquele fundo para o financiamento de florestas tropicais, né? E aí o TFFF, o famoso. A Noruega sozinha anunciou 3 bilhões de dólares que vão ser investidos em 10 anos. Também tivemos anúncio da Indonésia de 1 bilhão de dólares, é o mesmo valor que o Brasil já tinha anunciado. A França um pouco menor, meio bilhão de euros, e Portugal menos ainda, 1 milhão de euros. A Alemanha ainda deve fazer esse anúncio na sexta-feira. No total são 5 bilhões e meio de dólares, só que aí tem umas condições que os países impuseram, esses valores não estão 100% garantidos. No total, 53 países endossaram esse projeto, ou são países potenciais investidores, ou são países que têm florestas tropicais, como o Brasil, a Indonésia e o Congo. Nesse bolo, por exemplo, está o Reino Unido. Só que o ministro Fernando Haddad disse que na reunião que Lula teve hoje com o primeiro-ministro Keir Starmer, com o príncipe William, eles até disseram que gostam do fundo, mas que vão só fazer propaganda para o setor público e para o privado lá no Reino Unido sobre essa proposta. Não anunciaram o investimento. O Haddad até foi questionado sobre o valor que a China também deve aportar, mas ele não quis antecipar nada. Alguns países podem fazer isso não na COP, mas nos próximos meses. De qualquer forma, ele ressaltou que esse valor de 5 bilhões é metade do que os 10 bilhões pretendidos pelo governo para esse ano de COP. O mundo não conhece o mecanismo. Nós fizemos algumas tratativas com alguns países, mas nós estamos falando de quase 200 países, né, no mundo, e nós falamos com uma dúzia de países até agora. Então é um trabalho de convencimento, explicando para as pessoas. Agora, evidentemente que o aporte inicial que está sendo feito é muito auspicioso. Bom, nessa quinta-feira o presidente Lula teve vários compromissos, como esse com o príncipe William e também com o primeiro-ministro do Reino Unido, mas ele abriu a cúpula de líderes com um discurso. Ele defendeu o distanciamento do combustível fóssil, apesar de o Brasil querer aumentar a produção de petróleo, e também fez uma menção indireta aos Estados Unidos e à extrema-direita em geral, ao falar do descasamento que existe do contexto geopolítico com a urgência climática. Forças extremistas fabricam inverdades para obter ganhos eleitorais e aprisionar as gerações futuras a um modelo ultrapassado que perpetua disparidades sociais e econômicas e degradação ambiental. Rivalidades estratégicas e conflitos armados desviam a atenção de os recursos que deveriam ser canalizados para o enfrentamento do aquecimento global. Bom, o presidente Trump foi citado diretamente por outros presidentes do Chile. Gabriel Boric disse que Trump negou a crise climática. Gustavo Petro, da Colômbia, falou que Trump está 100% errado. E amanhã Lula vai interromper a agenda em Belém para viajar para a Colômbia para participar da cúpula da CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, justamente um dos motivos para manifestar solidariedade à Venezuela diante da ofensiva dos Estados Unidos no Caribe e também no Pacífico. Valeu, Leandro. Obrigada pelas informações.
Vera, dá para dizer que é uma vitória da diplomacia brasileira a aprovação desse fundo, né, por mais de 50 países, ainda que só 4 tenham anunciado investimento direto? É uma mudança, talvez, no paradigma da forma como esse investimento é feito, né? Porque não vai ser uma doação. A ideia é que haja uma remuneração para os investidores nesse fundo. Eu acho que a engenharia do fundo é uma ótima ideia, uma ótima sacada. Que 50 países tenham apoiado a sua criação é muito bom, mas que só 4 tenham aportado dinheiro é muito significativo da principal dificuldade que existe na agenda climática, que é a de implementação. Porque implementação pressupõe investimento em larga escala. 10 bilhões de dólares, que é o que o Fundo Florestas Tropicais para Sempre está querendo aportar, não é nada perto do que é necessário, segundo os cálculos conservadores das próprias COPs e de todos os cientistas que discutem o assunto, do que é necessário para que se freie o aquecimento global e se restrinja esse aquecimento a até 1,5 graus, para além do que era na era pré-industrial. Então, a gente fala em, no mínimo, 1 trilhão e 300 bilhões de dólares por ano de gastos para esse fim. E a gente está muito longe de alcançar isso. Então, essa simples constatação de que 50 endossam na hora do papel e só 4 põem a mão no bolso é muito emblemática, e ali é uma espécie de metáfora para todo o resto, para toda a dificuldade que existe em implementar a agenda ambiental. Então, sim, a engenharia é boa, ela é inteligente, ela vem num bom momento, ela ataca uma das coisas principais ali da agência climática, que é manter as florestas em pé, porque elas são muito importantes para essa ideia de resfriamento, né, de manter a temperatura do planeta. Elas são vitais, essenciais. Não adianta fazer todas as outras lições de casa e continuar desflorestando, mas é preciso que mais gente ponha a mão no bolso. E é preciso que os grandes coloquem a mão no bolso. A China, o Reino Unido, não adianta só o príncipe vir lá fazer uma presença VIP, e falar, nossa, que ideia legal, a gente vai ajudar a divulgar. E não botar 1 centavo da rainha, né, no rachuncho. Não adianta isso. A gente vai ajudar a divulgar, é muito bom, né? Então. Falou que é visionário, legal. Dá uma força, né? Dá uma força. A gente vai Vou dar um RT. Vou dar um RT, vou postar lá no meu Insta. Isso aí não adianta, príncipe, né? Alteza, vamos pôr a mão no bolso, por favor. Agora, Vera, a gente está na fase, então, da cúpula dos líderes, vendo os líderes de diversos países, governantes, falarem. Que começo é esse? Passa qual recado? Também é uma inovação, né, da COP brasileira. A gente tem essa divisão em 2 momentos. Ela começa oficialmente no dia 10, mas tem essa espécie de pré-COP, com os líderes, e isso ajuda a realmente ir aquecendo. Eu sei que o objetivo das COPs é o contrário, mas ajuda a ir aquecendo para o evento, a encontrar o tom, a encontrar os consensos possíveis. Tem esse momento ali de tete a tete entre os líderes mundiais. É um momento também para o Brasil exercer e demonstrar esse seu protagonismo de anfitrião e de país que tem uma das maiores coberturas vegetais do planeta, uma das maiores biodiversidades, e está fazendo uma parte da lição de casa, né? Nessa questão de conter o desmatamento. A gente está indo bem, a gente realmente ajudou a diminuir as emissões. O Brasil foi um dos países que foram bem nesse aspecto, mas a gente ainda tem outros flancos, a gente ainda tem outras lacunas. Eu acho que é bom também para o próprio governo brasileiro, já que está ali todo mundo em Belém, todo mundo imbuído dessa discussão, para o próprio governo afinar o seu discurso e entender que não pode também a gente ficar só no gogó. Também a gente tem que ter coerência na agenda e tem que dar exemplo para poder liderar. Então, todas as nossas contradições sobre o momento de sair do uso de combustíveis fósseis, o momento de fazer uma transição
climática e energética, aliás, uma transição energética mais decidida, de pôr de pé um plano clima que já deveria ter sido apresentado e ainda não foi. Então, eu acho que também serve de uma sinalização para nós mesmos de que a gente precisa acelerar o passo. O Vera, e a saída do Lula à CELAC ontem acabou que a gente não teve nem tempo de comentar. No meio da COP e nesse momento em que o Brasil está negociando com os Estados Unidos o fim do tarifaço. Eu acho que pode se mostrar uma cilada. Pode se mostrar uma cilada por isso, porque vai atravessar o samba de uma outra negociação que já é muito complexa. A gente sabe todas as complexidades envolvidas. Nunca aqui neste programa a gente comprou pelo valor de face de que agora vai e de que agora está tudo decidido, porque a gente sabe o quanto negociar com o Donald Trump é difícil, quanto ele é volúvel, instável e que pode inventar uma coisa do dia para a noite. Ontem, por exemplo, teve uma carta, suposta carta dele ao governador Cláudio Castro, endossando a operação no Rio de Janeiro, algo que é absolutamente alheio à negociação que está em curso, mas que mostra que os Estados Unidos estão com os olhos postos na segurança pública e no combate ao narcotráfico no continente. Então, se o Lula vai lá e passa uma sinalização no sentido oposto, isso pode fazer com que ele volte as baterias para o Brasil nesse assunto que não é nosso interesse, abrir mais um flanco, mais uma zona de contencioso com os Estados Unidos. Significa que o Brasil deve se acovardar diante de algo que, sim, claramente é uma investida do Donald Trump dos Estados Unidos no continente americano e que é perigoso e que fere todos os pressupostos de autonomia e soberania dos países? Não, o Brasil não deve se acovardar. Mas misturar as coisas no mesmo momento é perigoso e é contraproducente para os nossos interesses mais pragmáticos. Muito bem, agora são 6h16. Vamos a Brasília. A Isis Tassarini vai falar sobre a manifestação de ex-ministros da Justiça que assinaram uma carta, estão preocupados com a segurança no Brasil, no Rio de Janeiro. Como é que foi isso, Isa? Pois é, Fernando, exatamente. 5 ex-ministros da Justiça enviaram ao presidente Lula essa carta em que pedem que Lula assuma o comando das ações relacionadas à crise gerada pela mega operação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. O que eles sugerem? Que isso poderia ser feito a partir da criação de uma secretaria especial que ficaria responsável por coordenar, por exemplo, medidas de inteligência, de polícia e também de competências operacionais da União de forma conjunta com o governo do Rio de Janeiro. Na carta, os ex-ministros também sugerem a recriação do Ministério da Segurança, que era uma das promessas de Lula. O documento ainda classifica a mega operação do Rio como mal planejada, mal explicada e que acabou se transformando em uma verdadeira operação de guerra. Os ex-ministros disseram também ao longo da carta que a história já mostrou que ações policiais são uma forma inadequada para enfrentar as facções criminosas, porque colocam em risco toda a população. E dizem que o esforço do Ministério da Justiça não tem sido requisitado pelo governo do Rio de Janeiro, que resolveu agir de forma isolada, provocando uma catástrofe de dimensões históricas e consequências negativas. Essa carta é assinada pelo ex-ministro da Justiça do segundo mandato de Lula, Tarso Genro, e também pelos ex-ministros do governo de Fernando Henrique Cardoso, José Carlos Dias, Miguel Reale Júnior, Nelson Jobim e Aloísio Nunes Ferreira. O texto ainda tem as assinaturas de históricos aliados de Lula, como do ex-ministro José Dirceu. Fernando. O Isa, oi, a Vera aqui. Me diz uma coisa, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, hoje falou que a Polícia Federal vai instaurar quantos inquéritos forem necessários a partir do que determinou o ministro Alexandre de Moraes. Como que está essa colaboração no tal escritório ali, conjunto do governo federal e do Rio, e como está a participação do governo
nessas investigações? Pois é, Vera, foi uma abertura de inquérito a partir da determinação do ministro Alexandre de Moraes na DPF das favelas. Hoje, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, disse que abriu inquérito para investigar o crime organizado no Rio de Janeiro. Lembrando que o foco vão ser 2 eixos, né? Primeiro, a questão da lavagem de dinheiro pelas facções criminosas e o segundo eixo, ali a questão do crime enraizado no poder público. A medida já tramitava como uma apuração preliminar desde agosto, mas agora houve a determinação de Moraes para reatuar o procedimento como inquérito. Lembrando que, seguindo a determinação do Supremo, a apuração vai focar no esquema de lavagem e também na infiltração das organizações criminosas no poder público. Hoje, Andrei Rodrigues participou de um evento hoje pela manhã em Brasília. Ele não citou diretamente a operação da polícia aqui do Rio contra o Comando Vermelho. Disse que o crime se combate com inteligência, estratégia, cooperação e com ações planejadas e coordenadas para ter efetividade. E depois ele foi abordado e questionado pela reportagem CBN e confirmou a abertura do inquérito que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Pois é, gente, a carta aí dos ex-ministros da Justiça, ela é relevante porque junta várias pessoas que têm inclinações ideológicas e passagens por governos diferentes, né? Então, é uma carta plural, em certo aspecto, junta não só a esquerda, estrito senso, mas também vários expoentes da social-democracia, do centro, que tiveram atuação nos governos Temer e Fernando Henrique Cardoso. Então, portanto, mostrando que as restrições feitas ao que aconteceu no Rio não são feitas apenas pela esquerda e por aquela história que se tenta estigmatizar como a turma dos direitos humanos. Não é só isso. Existem, inclusive, reparos de ordem técnica feitos ao que aconteceu no Rio por parte de quem também defende um combate mais ostensivo e de campo e de retomada de território. Portanto, que sim, operações policiais devem acontecer, precisam acontecer para você libertar a população que está submetida ao jugo do crime organizado, mas que mesmo isso tem de ser feito segundo parâmetros ali legais e técnicos e de segurança mesmo, que alguns deles parecem ter sido desrespeitados na operação nos complexos. E serve também para o presidente, que vinha meio isolado na crítica, ter um respaldo um pouco mais amplo para além apenas do governo. Então, isso mostra que depois de um primeiro momento ali, em que as pesquisas de opinião pública foram muito favoráveis ao que aconteceu, os questionamentos começam. Isso é natural em casos como esse, muito rumorosos, de muito impacto midiático, de muito impacto imagético. Tem uma primeira reação, depois que as coisas decantam, ela começa a mudar um pouco, e eu acho que a gente está vivendo esse momento. Carol, Fernando. Agora, essa história de criação de secretaria deve ir para a gaveta, né? Então, a única coisa que me deixou um pouco com o pé atrás, Carol, foi a ideia de que o ministro da SECOM, o ministro Sidônio Palmeira, estaria, de alguma maneira, flertando com essa ideia. Não necessariamente com essa criação de uma estrutura, mas com essa ideia de lançamento de uma aliança pela paz. E ontem eu falei que eu ouvi de uma autoridade do governo que não comunga dessa ideia, que não acha uma boa ideia. Fala, olha, para se fazer uma aliança pela paz, você precisa primeiro de aliados e segundo de paz. E nesse momento não se tem nenhuma das duas coisas, vai ficar o Lula pregando no deserto sozinho, né, numa aliança que vai ser ilusória. Então é isso, a chance de você comprar para si uma roubada ali, né, um peixe podre, é grande. Nesse momento de pré-eleição, você tem que medir muito as ações e ver o que vai resultar e o que não vai resultar. O que pode resultar? Coisa do imposto de renda. Vai resultar.
uma coisa como a COP, em que você mostra uma certa liderança global, tem boas chances de resultar se você performar bem. Você chamar a crise da segurança para si. Não é tão difícil assim fazer a escolha. É como você está numa feira, diante de uma gôndola, olhar as maçãs e ver quais estão boas e quais não estão. Não requer muita prática nem habilidade. Agora, É o que a gente estava comentando, né, Fernando? Que esse reunismo, né? O que não falta é grupo de trabalho, comitê disso, aliança, o que mais tem. Agora, sobre a proposta, sobre o pedido de Moraes para abrir um novo inquérito, na verdade já estava sendo investigado, agora abre um novo inquérito para investigar as facções no Rio de Janeiro. Qual o objetivo disso? Isso é o tipo da coisa que gera críticas em relação ao ministro por parte da oposição, por parte da direita, porque acham e acusam o ministro de sempre buscar protagonismo nas situações mais rumorosas. Nesse caso, esse assunto meio caiu no colo dele, porque sucessivos relatores foram tendo de deixar a relatoria. Mas daí abre outro inquérito, corre o risco de replicar o que aconteceu nos inquéritos ali ligados a fake news, a atos antidemocráticos, que um foi levando ao outro. E aí se multiplicaram os inquéritos, todos eles correlatos e todos eles sob a mesma relatoria, a relatoria automática do ministro Alexandre de Moraes. São inquéritos que têm uma duração no tempo muito maior do que quaisquer outros inquéritos. Alguns deles intermináveis. O inquérito das fake news começou em 2019. Então, esse tipo de coisa que fica muito associada ao ministro Alexandre de Moraes e que gera muitas críticas em relação à forma de atuação dele. Bom, a gente faz o nosso intervalo, depois o repórter CBN, voltamos já com o Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz, agora a gente fala sobre economia. Ontem noticiamos aqui, ao longo do ponto final, a decisão do Copom de manter a taxa básica de juros em 15% ao ano e a sinalização de que essa taxa deve se manter elevada ainda durante um bom tempo. A Samantha Klein tem a reação do governo a essa decisão, né, Samantha? Carol, o Palácio do Planalto não está nada satisfeito com essa manutenção da Selic no patamar mais elevado em quase 20 anos. E as críticas ainda não chegaram diretamente ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, mas a expectativa é que Lula converse com ele na volta da COP30. Inclusive, hoje Galípolo teve uma reunião no Palácio do Planalto com o ministro Sidônio Palmeira, mas não conseguia aí ter detalhes dessa conversa, que dificilmente foi alguma cobrança sobre Selic. Os recados públicos do governo, no entanto, estão escalando. A ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, que tinha deixado esse tema um pouco de lado, se manifestou hoje nas redes. Ela escreveu que manter a taxa Selic em 15% é prejudicial para investimentos, acesso a crédito, geração de emprego, além de equilíbrio das contas públicas. E vale lembrar que naquele período em que ela elevava muito o tom contra o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ela não colocou nomes desta vez, mas disse que nenhuma economia do mundo pode conviver com juros reais de 10% e que os indicadores econômicos não justificam esse valor, essa taxa de juros tão elevada. Um dia antes do Copom confirmar os 15% ao ano, o ministro Haddad, num evento da Bloomberg, já tinha dito que o corte da taxa Selic precisa vir e ainda afirmou que, apesar da pressão dos bancos, a economia não tem como suportar juros tão elevados. Na política, também conversei ali com o vice-líder do governo na Câmara, Alencar Santana. Ele também trouxe aí críticas bem duras a essa decisão do Copom e criticou o comitê como um todo. Lembrando que a terceira manutenção seguida da taxa Selic foi uma decisão por unanimidade. Nesse comunicado bastante duro, como diz o mercado hawkish, os juros deverão ser reduzidos somente em março de 2026. Claro que a economia se trabalha com expectativas. E com isso, os efeitos na economia, se realmente for uma Selic reduzida só em março, deverão ser sentidos somente a partir de agosto, no segundo semestre, e aí já perto das eleições. Com vocês. Obrigada, Samantha.
Vera, hoje a Miriam Leitão trouxe na coluna dela no Globo alguns números bem interessantes a respeito disso, né? Os argumentos de lado a lado, o governo argumentando que o déficit vem caindo em relação, se a gente comparar com o governo Temer e com o governo Bolsonaro, e o mercado argumentando que tem muita coisa fora dessa conta, né? Por exemplo, ajuda ao Rio Grande do Sul, vários gastos extras que acabam não entrando nessa conta do arcabouço, nas contas aí do Globo, cerca de 150 bilhões de reais fora do teto. Exato, e o principal, né, que foi o que o Bruno Caraza ontem colocou de uma maneira muito clara, cristalina, que é que o principal mandato do Banco Central diz respeito ao cumprimento da meta de inflação. E a meta de inflação no Brasil é definida por um comitê que tem 2 ministros do governo e o próprio presidente do Banco Central. E ela está desancorada, inclusive do topo da meta. Ela tem uma banda grande de 1,5 ponto e ela está fora, mesmo com esse choque de juros tão persistente, tão forte por tanto tempo, ela continua fora do topo da margem da meta. Então, não tem muito o que o Banco Central possa fazer. Esses clamores, na verdade, acabam atrapalhando qualquer busca aí por começar a queda de juros, porque o Banco Central no Brasil tem autonomia, é uma autonomia que foi consagrada pelo Congresso Nacional. À medida que o governo faz uma pressão explícita, reiterada por uma posição, isso até força a que o Banco Central permaneça na posição mais ortodoxa, que foi o que a Samantha chamou agora de hawkish, que é aquilo que o mercado financeiro usa para dizer quando os bancos centrais são mais ortodoxos e priorizam o combate à inflação a outros indicadores na definição da sua taxa de juros. Tanto é que não houve nenhuma divergência, gente. Já tem vários diretores designados pelo Lula nessa atual formação do Copom. Não houve nenhuma divergência, não houve ninguém que tenha levantado a ideia de que, olha, talvez o choque esteja exagerado, talvez seja o momento de começar a recuar na Selic. Foi uma decisão, de novo, unânime. Não é que o Gabriel Galípolo queira boicotar os investimentos no Brasil, ou que ele queira boicotar a reeleição do Lula, que ele esteja se vingando de quem o nomeou. As coisas não são assim do campo do sentimento ou do campo da vendetta. Elas dizem respeito a algo que é muito básico ali. Precisa fazer a inflação entrar na meta. Ou então, precisa reunir o CMN, e aí falar, olha, acho que está se mostrando impossível de atingir essa meta. Essa meta talvez seja irreal diante da nova configuração global, da nova configuração do comércio global, ou do que quer que seja. Então, nós vamos redefinir a meta de inflação. Isso também vai ser precificado pelo mercado, o mercado vai reagir, mas pelo menos é um jeito de você capitular e dizer, olha, essa meta não é possível de atingir, vamos conviver com uma inflação levemente maior. Não é o ideal, não é recomendado por nenhum economista, principalmente num cenário em que o fiscal é alvo de tantas dúvidas como é o nosso, mas seria um jeito de fazer o Banco Central ter um caminho para além desse que ele está cumprindo agora. Ainda em Brasília, agora nós temos... Não, então daqui a pouco a gente vai fazer um intervalo então aqui no Viva Voz. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. São 6h46. Está com a gente o Thiago Bronzato, diretor da sucursal do Globo em Brasília. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, Fernando. E boa noite aos ouvintes. Ô, Thiago, a gente vai tratar aqui da segurança, esse assunto que monopolizou o debate, né, político no país. A gente teve um depoimento de um oficial de inteligência da PM do Rio de Janeiro aí no Congresso. Disse que a operação contra o Comando Vermelho teve um resultado ínfimo e não resolveu a situação. É uma voz dissonante nesse coro aí de sucesso da operação que o governo do Rio vem tentando fazer? Pois é, Vera, é aquela coisa, né? Que em público você fala uma coisa e no privado você fala outra, né? E foi isso que aconteceu, porque em público o governo do Rio tem defendido que a mega operação foi um grande sucesso, né?
No entanto, ontem, às portas fechadas numa comissão do Senado, a avaliação foi um pouquinho diferente, né? Como você mencionou, o subsecretário de Inteligência da PM, o Daniel Ferreira de Souza, ele reconheceu para os parlamentares que a ação ela teve uma capacidade efetiva, né, de mostrar que o Estado pode entrar em qualquer lugar, foi um resultado simbólico, mas teve ali um resultado ínfimo na tentativa de desestruturar o poder do Comando Vermelho, né, que continua firme e forte ali, exercendo a sua estrutura de domínio no Rio. Ou seja, ele disse que o Estado foi lá, exibiu a sua força coercitiva, mas não conseguiu mudar estruturalmente a realidade do local. E por que ele fez esse desabafo no Senado, né? A gente tem visto aí uma série de investigações revelando como se dá a estrutura das facções criminosas, né? Recentemente, por exemplo, o Globo publicou uma reportagem mostrando que o PCC tinha uma estrutura de RH, né? Que recrutava jovens, demitia, mandava exterminar, definia a expansão territorial, e no caso do Comando Vermelho não era diferente, né? Essa estrutura de gestão também era bem organizada. E para isso, não basta só o Estado ir lá e mostrar que tem esse poder coercitivo. Ele precisa se fazer presente permanentemente. E foi nessa linha que também o delegado da Polícia Federal, Leandro Almada, que hoje é o diretor de inteligência da PF e foi superintendente no Rio de Janeiro, disse também para os parlamentares, né, que não basta o Estado entrar no território dominado pelas facções, ele precisa estar presente, que foi mais ou menos o que ocorreu em Medellín, na Colômbia, né, que conseguiu reduzir as taxas de homicídio após não só combater a criminalidade, mas também oferecer políticas públicas de transporte, cultura, esporte, educação, cidadania, enfim. Foi uma audiência muito rica nesse sentido, porque mostrou que não dá para ter só invasão, porque depois pode ocorrer a invasão, né? Ô, Bronzato, o que a gente pode esperar dessa investigação da Polícia Federal aberta aí por determinação do ministro Alexandre de Moraes? O diretor da Polícia Federal, o André Rodrigues, ele até afirmou para a CBN hoje que já foi instalado um inquérito para investigar a atuação desses grupos de organização criminosa, né? E essa medida ela foi adotada após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes pedindo para que se apurasse a atuação dos principais grupos criminosos violentos ali em atividade no estado do Rio de Janeiro, né? Já havia, vale lembrar que já havia uma apuração preliminar em andamento, né, desde agosto, por determinação do próprio Supremo Tribunal Federal, mas agora a tendência é que a PF consiga acelerar essas investigações em cursos, né? Integrantes da PF do Supremo com quem eu conversei me disseram que a expectativa é que essa investigação do crime organizado se torne uma espécie de um inquérito das fake news das organizações criminosas do Rio de Janeiro. E o que isso significa? Vale lembrar que o inquérito das fake news, ele nasceu há mais ou menos uns 6 anos no Supremo com o propósito de apurar ali as notícias fraudulentas, né, e os ataques às instituições. Mas com o passar do tempo ele foi se expandindo até chegar no núcleo central do governo do ex-presidente Bolsonaro. Ou seja, a expectativa é que o Moraes deva imprimir essa dinâmica, né, uma dinâmica semelhante, e passar que as investigações comecem a andar com maior velocidade contra as facções criminosas, né? Outra expectativa também é que esse inquérito ele passe a investigar também a infiltração de agentes públicos, porque na determinação do ministro Alexandre de Moraes, ele é muito claro ali ao pedir que sejam apuradas conexões com agentes públicos, ou seja, é uma espada na cabeça não só das facções criminosas, como também do poder público com a infiltração de agentes do crime organizado. Tiago, qual foi a manifestação do Itamaraty desse suposto contato entre o governo Cláudio Castro e o governo Trump? Pois é, teve essa carta que foi enviada pela Agência de Combate às Drogas Federais do governo Trump, né, encaminhada ao secretário de Segurança do Rio de Janeiro. E nesse texto, o governo americano ele elogiava a coragem dos policiais e se colocava à disposição para qualquer apoio que se faça necessário, né?
Vale lembrar que o secretário de Segurança Pública é um aliado do senador Flávio Bolsonaro, que clamou por um bombardeio americano na Baía de Guanabara, né? Isso não significa que o governo Trump vai mandar as tropas para o Brasil para enfrentar as facções criminosas. Mas a oposição transformou essa carta numa munição política e começou a tripudiar e começou a capitalizar politicamente. Até porque, como mostrou a colunista Malu Gaspar, o governador Cláudio Castro ele vinha articulando há alguns meses para que os Estados Unidos declarasse o Comando Vermelho uma organização narcoterrorista, né? O que permitiria aplicar algumas sanções para esse grupo criminoso, né? O governo Lula vem resistindo nessa classificação e se opondo a essa iniciativa porque ele teme que isso possa abrir brechas para sanções econômicas. Então acabou que essa carta alimentou ali um fla-flu político, né, entre a oposição e também o governo, e o Itamaraty acabou minimizando a relevância dessa carta, dizendo que como não foi feito um contato direto pelo alto escalão da diplomacia, essa carta não tinha um valor diplomático, que era uma coisa mais simbólica, né? Não foi o que o governo do Cláudio Castro tentou mostrar, né? Então o que a gente vê é mais uma cena aí da oposição tentando atrair o aplauso da plateia com um ato político em cima do que aconteceu da ação policial do Rio de Janeiro. Tiago, só para a gente amarrar então tudo isso, rapidinho, diante dessas visões tão diferentes, dessa disputa por narrativas, etc., não parece meio arriscado esse script que estão apresentando para o Lula, dele puxar para ele esse tema da segurança com essa história de aliança pela paz, ou de criar uma secretaria ali na antessala da presidência da República? Não parecem ideias fadadas ao fracasso? Pelo menos é isso que eu tenho procurado extrair das fontes. Quem é que está defendendo isso dentro do governo? Quem é contra? Como é que está o mapa da guerra aí? Pois é, assim, o Planalto começou a perceber os efeitos negativos da repercussão dessa operação policial no Rio sobre a popularidade do Lula, né? Até uma pesquisa interna ali feita pelo Planalto, né? E comandada pelo ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, mostrou que a distância entre as avaliações positiva e negativa da imagem pessoal do presidente, que vinha se aproximando, né, com a retomada da popularidade dele, voltou a se ampliar. Então isso acabou acendendo um sinal de alerta. E alguns aliados mais próximos do presidente, né, como o próprio Sidônio e mesmo o ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa, passaram a defender uma postura mais enérgica do presidente para se estruturar nessa área de segurança pública, né? Lá atrás, vale lembrar que durante a campanha do Lula à presidência, ele chegou a cogitar criar um Ministério da Segurança Pública, mas depois foi demovido dessa ideia. Sim. Porque é um tema que a esquerda costuma patinar bastante, né? E não consegue navegar muito bem. No PT tem essa resistência de fato de o Lula acabar endereçando aí uma estrutura nessa guerra, como você falou, Vera, mas o próprio presidente do partido reconhece que a esquerda precisa debater melhor a questão de segurança pública. Agora, Sim. Só resta combinar com todos os integrantes do PT, que querem que o Lula realmente se oponha ao governo Cláudio Castro, que critique a operação policial e eleve o tom. Sim. Ótimo. Tiago Bronzato, diretor da sucursal do Globo em Brasília, trazendo aí para a gente os bastidores da política e da economia. Obrigada, Tiago. Obrigado, Vera. Obrigado, Carol. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes. Boa noite para vocês. Tchau, Bronzato. Gente, dá tempo para uma última informação. Tem uma expectativa grande aí com relação ao futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Depois do final da avaliação de todos os recursos. E teve um pedido do governo do Distrito Federal para que Bolsonaro fosse avaliado por um médico antes de uma eventual prisão, possivelmente na Papudo, em algum outro presídio. A Isa Staciarini tem informações para a gente em Brasília sobre isso, né, Isa? Boa noite para você de novo. Pois é, Carol, muito boa noite. O ministro Moraes alegou falta de pertinência e, portanto, retirou da ação penal da trama golpista o pedido do GDF
para que o ex-presidente Jair Bolsonaro passasse por uma avaliação médica. As autoridades aqui do Distrito Federal queriam saber se Bolsonaro teria ou não condições de ficar preso na Papuda. O governador Ibanez Rocha é aliado de Bolsonaro e, diante da movimentação do STF para avaliar celas na Papuda, encaminhou o ofício, portanto, ao STF. O ministro Moraes, contudo, entendeu que a solicitação feita pelo GDF não tem pertinência com a ação penal e determinou que o ofício fosse retirado dos autos do processo da trama golpista. Na prática, Moraes deixa de avaliar a medida e, portanto, não haverá nenhum tipo de análise médica quanto à condição de Bolsonaro para saber se ele pode ou não ir para a Papuda. Carol. Obrigada, Isa. E aí, Vera, qual é a expectativa aí do entorno do Bolsonaro em relação a isso, hein? Olha, a partir de amanhã, aliás, amanhã ou sábado, a partir de sábado, começa a contar ali o prazo para análise dos embargos no plenário virtual da primeira turma. Tem um prazo para que isso aconteça até dia 14, mas pode se concluir antes, se todos os ministros depositarem os seus votos lá. Existe um consenso entre as defesas de que essa decisão é desfavorável aos réus, que nenhum embargo deve ser aceito em relação a nenhum dos réus. Passado esse momento, vai haver, e isso já está dado, eu já apurei, uma petição da defesa do Bolsonaro pedindo explicitamente que ele fique em prisão domiciliar por várias circunstâncias de saúde. Ele, inclusive, continua tendo aquele quadro de soluços constantes, ele está sendo avaliado pelos médicos constantemente, esteve com o clínico geral que atende o caso dele nos últimos dias, todo mundo diz que é bastante preocupante, etc., a gente sabe. Então, essa ideia da prisão domiciliar humanitária vai ser requerida, inclusive, nos mesmos moldes daquela que foi concedida ao ministro Fernando Collor, e o relator era o mesmo, era o ministro Alexandre de Moraes. Então, o que as defesas dizem quando se conversa sobre isso é que dificilmente ele vai conseguir explicar por que não conceder a um e conceder a outro, sendo que o quadro do Collor, teoricamente, era mais simples. Ele sofre de uma certa apneia ali do sono, etc., então, isso vai ser objeto de uma petição. Não existe um recurso específico para isso, mas é uma petição que vai ser apresentada e aí a gente tem que ver se vai ser analisado na turma ou no pleno. E lembrando, o Ministério Público vai ser ouvido, foi ouvido pelo menos no caso do Collor, e o PGR, Paulo Gonet, votou a favor, se manifestou a favor da concessão da prisão domiciliar, dizendo que ela era excepcional, proporcional à faixa etária e ao quadro de saúde dele, cuja gravidade foi devidamente comprovada. Então, esse é o precedente que vai ser usado pela defesa do Bolsonaro, também pela defesa do general Heleno. Vera, obrigada por hoje. Um beijo, boa noite. Até amanhã. Beijo, gente. Um ótimo jornal para vocês. Obrigado. Até amanhã. Tchau.